Olá, tudo bem? Você sabia que Jesus foi o homem mais antirreligioso que houve em toda a história da humanidade? Pois é, Jesus foi o ente, o ser humano, a pessoa que mais bateu na religião, que foi mais contrário à religião. Nos tempos de Jesus, haviam os fariseus, os saduceus, haviam os zelotes, haviam os escribas, haviam, na sua época, os religiosos que tentavam impor hábitos, costumes, leis, fardos para o povo carregar. Mas, segundo o próprio Jesus, nem mesmo eles, com o próprio dedo, faziam algum esforço para poder cumprir aquilo que determinavam que as pessoas fizessem. Então Jesus, ele jogou pesado, pegou pesado com os religiosos da sua época. E segundo os estudiosos da Bíblia, Jesus foi sim o homem que menos falou a respeito de religião, ou sempre que falou sobre religião, sempre falou do ponto de vista da crítica, nunca do elogio. Sendo assim, o homem mais antirreligioso do mundo. Parece até paradoxal isso, né? Mas é uma realidade. Você vai ver aqui, ó. Mateus capítulo 23. Olha o que Jesus ele fala a respeito dos religiosos da sua época. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 2, versículo 3, observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O versículo 4 diz, porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. No versículo 6, Jesus diz, eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus está falando aqui dos religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Versículo 23 de Mateus 23 ainda diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizem mais hortelã, o trigo, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, veja como Jesus, ele pega pesado com os religiosos da sua época. Como Jesus critica os religiosos da sua época. Como Jesus os chama. E é interessante, não é? Que quando nós observamos o que acontece nos presídios aqui no nosso país, quando um preso, um detento chega para cumprir a sua pena, então logo ele tem que ser ou do PCC ou do Comando Vermelho. Ele tem que aderir a uma facção, ele tem que aderir a um partido, ele tem que aderir a um grupo, ele tem que ser alguma coisa lá dentro, para que ele tenha privilégios, para que ele tenha proteção, para que ele tenha segurança. Então ele tem que ser. Mas isso aí não é só no presídio. Por exemplo, se você for a São Paulo, então você tem que ser. Alguém logo pergunta, você é o quê? Você é corintiano, você é palmeirense, você é São Paulino, você é santista? Aqui na Bahia, você tem que ser. Você é quem? Você é Bahia ou você é Vitória? Isso acontece no futebol também. Mas isso acontece também no mundo da política, né? Então, você tem que ser. O indivíduo, quando é eleito, deputado, ele tem que ser. Ele tem que ser de um determinado partido, até mesmo para ser eleito. Ele tem que ser da direita, da esquerda, do centro.
a pressão social é muito grande a respeito do que você tem que ser. E olha só, quando nós analisamos a religião, nós percebemos esse mesmo fenômeno. Então você tem que ser. Alguém, por exemplo, quando aceita Jesus como Salvador de sua vida, alguém quando quer se relacionar com Deus, então ele tem que ser. Alguém pergunta logo para ele, você é de que igreja? Você é de que religião? Você é protestante? Você é católico? Você é o que dentro do protestantismo? Você é mais conservador? Você é renovado ou pentecostal? Então você tem que ser. Você é o quê? Alguém logo pergunta e faz pressão a fim de que você faça parte de um partido religioso, ou que você faça parte de uma seita, ou que você possa aderir a um grupo, a uma denominação, porque segundo eles você precisa criar uma identidade, você tem que ser. Mas será que você tem que ser? Será que você tem que ser mesmo? Você tem que ser aquilo que as pessoas dizem que você tem que ser? Será que Jesus, ele aceitava, ele absorvia e ele praticava aquilo que vinha como pressão da sociedade sobre sua vida? Ele tinha que ser. Olha só, meu querido, existem muitas pessoas que, com essa pressão do tem que ser, eu tenho observado. Então alguém diz logo, você, que religião é a sua? E a pessoa meio desajeitada, meio ressabiada, então ele diz assim, olha, eu sou católico. Mas você sabe que quando a pessoa diz isso, na realidade ele não é. Ele não conhece as doutrinas da Igreja Católica, os dogmas. Ele não sabe quais são os sacramentos da Igreja Católica. Ele não conhece a linha de sucessão dos papas. Ele não conhece como surgiu a Igreja. Ele não sabe como surgiu a Igreja Católica. Ele não sabe. Ele apenas diz que é por causa da tradição, porque o pai, a mãe, né, foi católico ou é católico. É por causa desta pressão social de que você tem que ser, você tem que pertencer a um determinado grupo. E no protestantismo, né, em especial no meio evangélico, acontece isso também. Você tem que ser. Você é o quê? Então quando você diz eu sou crente, sim, você é crente de que igreja, de que denominação? Você é da Batista, você é da Assembleia, você é da Universal, você é da Mundial, você é da Presbiteriana, você é da Igreja Anglicana, você é quem? Você é luterano, você pertence a religiões afro. O que você é? Você é de que religião? A que grupo você pertence? Porque essa é uma imposição da sociedade que você tem que ser. Mas olha só, essa pressão que vem da religião no sentido de que você tem que ser, e em especial, quando essa pressão vem da igreja evangélica no Brasil, você tem que ser. É interessante que eles afirmam que se você não pertencer, se você não for de uma determinada facção, de um grupo ou de um partido religioso, então você, cara, está fora da presença de Deus, você não pode existir como igreja, você não é crente, alguns usam até a expressão que estão fora do aquário, alguns dizem que estão dentro do aquário. E essa expressão dentro do aquário é como se estivessem presos e retrata exatamente como os religiosos vivem. Muitos dizem assim, olha, aquele ali gosta de pescar dentro do aquário. Ou seja, a impressão que se tem é que aqueles que estão dentro do sistema religioso estão dentro de um aquário, estão presos. Né? E o outro não pode vir ali jogar sua isca para tirar aquele que está de lá de dentro. É o que acontece no mundo religioso. Com as diversas denominações, com as diversas facções religiosas, políticas, cada uma se importando consigo mesma e pouco interessada pelo reino de Deus, que não abrange religião nenhuma. O reino de Deus não diz respeito a religião alguma. O reino de Deus diz respeito a pessoas salvas, a pessoas que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo. Então essa questão de você tem que ser, essa pressão de que você tem que ser, olha, você precisa repensar essa questão, você precisa recorrer ao Evangelho, para você observar se você tem que ser mesmo, se você tem que pertencer a um determinado grupo.
se você tem que realmente pertencer a uma denominação, de que você tem que realmente criar essa identidade que as pessoas dizem que você tem que criar, que você tem que ser mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus não aceitou nenhuma espécie de pressão sobre ele. E os discípulos de Jesus, eles encontraram um homem que estava expulsando demônios numa esquina. E um dos discípulos veio a Jesus e disse: olha, Jesus, nós o repreendemos, mandamos ele se calar, porque aquele homem, ele não te segue conosco. Ou seja, Jesus, que ele não faz parte do grupo, ele não faz parte do nosso grupo. Então, quem não faz parte, Jesus, desse nosso grupo, não pode estar expulsando demônio, não pode te servir, não pode fazer as obras do Senhor, não pode existir como igreja. Esse era o pensamento dos discípulos, de monopolizar o reino de Deus, de criar um monopólio de Deus e dizer: Deus pertence só a esse grupo aqui, só esse grupo está na presença de Deus, só esse grupo pertence a Deus, só esse grupo segue a Deus, só esse grupo tem autoridade para interpretar a Bíblia, só este grupo tem autoridade para batizar, só este grupo tem autoridade, só este grupo, só este grupo, só este grupo. E você lembra o que Jesus disse para eles? Quando eles mandaram o homem se calar, quando eles pediram a Jesus para Jesus repreender o homem, Jesus disse: não, deixe ele, deixe, porque aqueles que não são contra nós são em nosso favor. Então Jesus ensina os seus discípulos que Deus é suficientemente grande, poderoso, para comportar-se dentro de uma religião, dentro de uma denominação. Porque o propósito de Jesus no mundo nunca foi de fundar religião e nem de denominação. E nem ele fez parte de nenhuma denominação e nem religião. Ele foi batizado quando ele tinha apenas 8 anos de nascido, que era o batismo naquele tempo. Ele era um recém-nascido, ele foi circuncidado pela religião judaica, levado pelos seus pais, Maria e José. Mas logo quando Jesus cresceu, logo quando Jesus iniciou o seu ministério e que foi ao templo, geralmente foi para repreender os religiosos daquela época. E Jesus constantemente estava sendo expulso dos lugares onde ele proferia os seus discursos. Ele foi expulso da sinagoga, do local onde as pessoas se reuniam para debater assuntos religiosos. Quando foi ao templo, repreendeu os religiosos porque haviam criticado uma mulher que havia dado uma oferta. Depois repreendeu religiosos que estavam fazendo do templo o comércio. Então Jesus nunca pegou leve com religião. Jesus nunca foi religioso. Jesus nunca estimulou a criação de nenhuma religião, de nenhuma denominação. O que Jesus sempre apontou para as pessoas foi caminhos. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando um homem que ele havia, esse homem morava na cidade de Gádara, vivia dentro dos sepulcros, ele estava possuído por vários demônios. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou os demônios daquele homem que vivia acorrentado, gritando de dia e de noite, completamente destituído até mesmo da sua própria personalidade, porque ele não tinha nome. Quando Jesus perguntou qual era o seu nome, ele disse Legião, um homem que nem identidade tinha, não sabia nem quem era, um homem que vivia jogado às traças, excluído do meio social. Quando esse homem teve encontro com Jesus, Jesus o libertou de todos os seus temores, de todos os seus demônios. E sabe o que aconteceu? Aquele homem disse: Jesus, eu quero te seguir a partir de hoje. Eu quero ir com o Senhor, quero entrar nesse barco aí, quero lhe acompanhar. Jesus disse: não venha, não, vá, volte para a sua casa, conte para os seus parentes, seus familiares, quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Então, aquele homem achava que só podia servir a Deus e continuar firme se ele seguisse Jesus e os discípulos. Mas Jesus disse: olha, você a partir de agora é a igreja, rapaz. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Você agora é a igreja, vai agora, vai e conta para os seus parentes. Vai ser livre, vai servir a Deus segundo a sua consciência, vai testemunhar e você vai ver como muitas pessoas vão se juntar a você e vão começar a me adorar. Então, olha, você não tem que ser nada, você tem que ser de Jesus. Você tem que ser do reino de Deus, e o reino de Deus não abrange uma religião, mas o reino de Deus abrange os filhos de Deus, os nascidos de Deus, espalhados pelos 4 cantos deste mundo. Então você não tem que ser, não. Não aceita esta pressão que vem sobre sua vida. Muitas pessoas,
quando aceitam Jesus, que são evangelizadas até mesmo pelas redes sociais, me perguntam, não é, pastor, de que religião o senhor é? Qual é a igreja que o senhor me indica? E eu confesso para você que eu fico com receio, porque uma pessoa num estado desse de pureza espiritual, desejando ardentemente o leite, desejando ardentemente crescer na graça e do conhecimento de Jesus, você indica uma determinada denominação e ela cai sob um jugo pesado daquela denominação, com seus dogmas e suas leis, e aí, meu irmão, ela acaba caindo da graça, e quando ela entra para esse sistema religioso, ela percebe que ela se tornou uma escrava do sistema religioso, que antes era ela livre, ela teve o primeiro amor da sua vida, que foi Jesus, algo tão gostoso na sua vida, que lhe motivava, que lhe dava um desejo tão intenso de ler a Bíblia, de orar, de andar em comunhão com Deus. Então eu fico receioso de indicar uma denominação justamente para que a pessoa não se perca, porque uma pessoa que sai dos braços de Jesus para entrar dentro da religião, ela está perdida. Então ela tem que seguir a Jesus segundo a sua consciência, sair pregando, anunciando o reino de Deus. E quando ela encontrar pessoas que têm a mesma consciência que ela tem de que Deus não comporta-se dentro de uma religião e que igreja é encontro de pessoas, onde quer que elas se encontrem, então ela pode congregar com essas pessoas e podem servir e podem adorar a Deus, mas fora do sistema religioso, porque dentro do sistema religioso não dá. Você já verificou que, através dos exemplos de Jesus, de como Jesus tratou os religiosos da sua época, jamais ele indicaria a qualquer pessoa um determinado grupo religioso. E quando a mulher de Samaria disse, é em Jerusalém que a gente deve adorar, é lá no templo de Jerusalém, ou é aqui no Monte Gerizim, onde aqui tem um templo que foi construído pelos samaritanos? Jesus disse, nem aqui nem lá. A hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração é isso. Não é dentro de um templo, não é dentro do sistema religioso. A adoração vem daqui, do íntimo, do coração, da consciência tranquila. Fica esta mensagem para o seu coração. Você não tem que ser, você não tem que participar de grupo, de facção nenhuma. Você tem que ser somente de Jesus. Isso basta. A sua graça é que nos basta. E quando alguém perguntar, você é de que religião? Você diz, olha, a minha religião é amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Se você quiser, pode até resumir. De que religião você pertence? Você diz a religião do amor. E que religião é essa? É a religião de Cristo. E ela tem sede aonde? Olha, a sede dela fica no mundo inteiro. Não é? É o reino de Deus. Ela não tem sede. Ela não tem catedral, ela não tem torre. Ela é espiritual, esse reino é dentro do coração da gente. E esse reino está se multiplicando no Brasil. Segundo o censo do IBGE, já na Copa de 2018, 50% dos cristãos do Brasil, dos que professam a fé cristã no Brasil, já serão crentes fora do sistema religioso e que estarão adorando a Deus em espírito e em verdade, segundo a sua consciência, unindo-se a pequenos grupos familiares para adoração a Deus. Que Deus te abençoe.